Olá! Hoje nós vamos conversar de como as emoções podem nos aprisionar. E para a gente falar sobre emoção, nós temos que analisar todo o nosso contexto. O círculo medicinal xamânico nos ensina que nós somos o conjunto, a soma do nosso corpo físico, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e do nosso espírito. Cada um desses aspectos nossos essenciais correspondem a um elemento da natureza, a uma cor, a um reino e também a uma direção do círculo medicinal, a uma direção sagrada. O círculo medicinal, ele contém tudo aquilo que existe. Ele contém toda a criação. Nós já conversamos aqui sobre isso. E os círculos medicinais existem há milênios. E na verdade, os círculos começaram, sendo físicos. E os xamãs norte-americanos, por exemplo, eles fazem um círculo com pedras. Cada pedra representa uma energia da criação, E depois a coisa foi evoluindo e hoje nós temos diferentes representações em diferentes lugares nos 4 cantos do mundo, e inclusive representações artísticas, artesanais. Bem, o círculo, então, ele contém tudo aquilo que existe. Toda a criação, começando pelo Criador, porque o próprio Criador está dentro do círculo. É muito bacana esse conceito. Então, todas essas energias, elas se organizam nas 4 direções. Por quê? Porque são as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, que na verdade são portais sagrados. Mas são essas 4 direções que fixam, que prendem, vamos dizer assim, o círculo medicinal, tá? Cada uma dessas direções correspondem a um dos nossos 4 aspectos essenciais. Reparem, são 4 aspectos. Nós temos 4 aspectos essenciais: corpo, emoções, pensamentos e espírito. São 4 direções: norte, sul, leste, oeste. São 4 elementos: água, terra, ar e fogo. E são 4 reinos também. Reino vegetal, são as plantas, reino mineral, reino animal e nós, reino humano, tá? Então, cada uma dessas 4 direções agrupam, elencam energias que vibram na mesma frequência, inclusive um dos nossos 4 aspectos essenciais. Então, da forma que eu aprendi com os xamãs cabelos trançados nos Estados Unidos, e isso vocês, se quiserem pesquisar, vocês vão ver que diferentes tradições andam no círculo, começando por direções diferentes, ok? Então, algumas tradições começam no leste, sempre na direção do ponteiro dos relógios. Exato, nessa direção, do ponteiro do relógio. Então, por exemplo, na tradição que eu aprendi, nós entramos no círculo medicinal pela direção sul, tá? A direção sul, ela corresponde
ao nosso aspecto emocional. O elemento na direção é a água, o reino é o vegetal, que é o reino das plantas, tá? Então a gente começa no sul. Aí vamos caminhando no círculo, a próxima direção é o oeste, tá? O oeste corresponde ao nosso aspecto físico. Não só o nosso corpo físico. No nosso aspecto físico, estão compreendidos o nosso corpo físico, o nosso trabalho, a maneira que a gente tem de ganhar a vida. Então, é tudo aquilo que faz parte do nosso mundo material. O que a gente tem, as nossas propriedades, como a gente administra, isso tudo é da jurisdição da direção oeste. Essa direção corresponde ao elemento terra, tá? E também ao reino mineral, ok? Então, estamos no oeste, vamos agora sair do oeste, vamos na direção norte. O norte corresponde ao nosso aspecto mental, a nossa mente, que também tem muitas diferentes definições e interpretações. Na interpretação dos xamãs cabelos trançados, a mente é a cabeça que pensa, é a sede dos nossos pensamentos, ok? E essa direção norte corresponde ao elemento ar e ao reino animal, ok? Nós estamos fazendo esse pequeno tour, né, para entendermos o conjunto e depois focarmos nas nossas emoções, que é a nossa conversa de hoje. E agora, do norte, nós continuamos caminhando no círculo e vamos para a direção leste. A direção leste corresponde ao nosso aspecto espiritual. O que seria o nosso aspecto espiritual? O nosso relacionamento seria o nosso relacionamento com o Criador, não importa a crença, não importa a religião. Aqui, na verdade, nós estamos falando de relacionamento, de conexão com o Criador, com nós mesmos e com tudo aquilo que nos cerca, com outros humanos e com os outros reinos de Mãe Terra. Como nós nos relacionamos com as plantas, com o mundo vegetal? Como nós nos relacionamos com o mundo mineral, com o mundo animal? Então, tudo isso é jurisdição da direção leste. A direção leste corresponde ao elemento fogo e ao reino humano. Ok. O que acontece? Essas 4 direções, esses que correspondem a 4 elementos, que correspondem aos 4 aspectos nossos essenciais, que corresponde aos 4 reinos de Mãe Natureza, trabalham em uníssono. O que significa? Na verdade, é uma unidade que trabalha em conjunto. Então, qual é a meta? Qual é o objetivo? Sempre o equilíbrio desses 4 elementos, o equilíbrio desses 4 reinos, o equilíbrio desses nossos 4 aspectos essenciais, o equilíbrio dessas 4 direções, e tudo isso está dentro de nós. Então, essa é a meta. Então, não adianta nós estarmos com o nosso aspecto físico equilibrado e o aspecto mental desequilibrado.
Não adianta nós estarmos com aspecto emocional equilibrado e com aspecto espiritual desequilibrado. Porque para que a gente atinja a meta, nós precisamos estar sempre com os 4 aspectos em equilíbrio. Porque cada um desses aspectos que se desequilibra todo o resto. Por quê? Porque os 4 aspectos trabalham em conjunto. Na verdade, esses 4 aspectos são uma coisa só, são uma unidade, tá? Então, os xamãs cabelos trançados ensinam que cada uma dessas direções tem uma coreografia sagrada. O que viria a ser essa coreografia sagrada? Essa coreografia sagrada, na verdade, eles falam em termos de coreografia, porque eles interpretam o universo como uma dança sagrada. Então, cada uma dessas 4 direções prendem o universo. O universo é a mesma coisa que o círculo medicinal, ou seja, o círculo medicinal contém todo o universo dentro dele. Então, essas 4 direções prendem, né? São os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, prendem, fixam o universo, que é a mesma coisa que o círculo medicinal, são sinônimos. Ok, então cada uma dessas 4 direções que corresponde a um dos nossos aspectos essenciais tem uma coreografia sagrada, que é a forma com que essa direção funciona com saúde, com equilíbrio. E isso vai equilibrar esse nosso aspecto essencial, que corresponde a cada uma dessas direções. Então, nós hoje aqui estamos dando enfoque às nossas emoções, como elas podem nos aprisionar. Então, vamos lá. As emoções estão na direção sul, cujo elemento é a água, ok? Cujo reino é o reino das plantas, que correspondem, todas essas energias correspondem ao nosso aspecto emocional. Para que essa direção dentro da gente funcione com saúde, com equilíbrio, existe a coreografia sagrada dela. E a coreografia sagrada dela é fluir, exatamente como o elemento que rege essa direção, que vibra na mesma frequência desta direção, que é a água. Então, a gente pode observar, se a gente for para a beira de um rio, seria até interessante fazer esse exercício, observar o seguinte: a água vem descendo, né? Vem descendo da nascente, o rio tem o curso dele, tem seu curso. Quando essa água encontra algum obstáculo, o que ela faz? Ela contorna. Ela contorna. Eu acho a água, já falei isso, não canso de me falar, um elemento muito determinado, muito forte. Por quê? Porque sempre chega ao seu destino, sempre cumpre a sua missão, sempre atinge o seu objetivo. Então a água é uma grande mestra para nós, é uma grande inspiração. Então, para que a gente possa ter saúde, equilíbrio nas nossas emoções, que ficam na direção sul, vibram na mesma frequência da direção sul e do elemento água, nós temos que aprender a fluir com as nossas emoções. Porque o que acontece quando nós não fluímos com as nossas emoções? Nós empacamos, ficamos presos. Então,
o que acontece quando nós não conseguimos realizar essa coreografia sagrada da direção sul, que corresponde ao nosso aspecto emocional, cujo elemento é a água? Coreografia sagrada essa, que é fluir. Quando a gente não consegue fazer isso, nós ficamos prisioneiros das nossas emoções. O que vai acontecer? Nós vamos desequilibrar os nossos demais aspectos. Então, a gente volta para aquele ponto que toda doença no corpo físico tem uma emoção mal resolvida por trás. Então, é exatamente isso que acontece quando nós não conseguimos fluir, empacamos naquela emoção e ressentimos uma determinada emoção, ressentimos outra emoção, não fluímos com as nossas emoções. O que vai acontecer? Nós vamos acabar adoecendo, vamos acabar ficando doentes. Então, hoje a nossa conversa foi sobre como as emoções podem nos aprisionar. Então, o ensinamento é esse. Para que as emoções não nos tornem prisioneiros, nós temos que aprender a fluir com elas, como o elemento água está aí, sempre nos ensinando. Quando aparecer um obstáculo, a gente contorna. E assim fluímos com as nossas emoções e não ficamos prisioneiros. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só e a gente se vê em breve. Um beijo. Bye, bye. Tchau.